A redenção pelo pecado já foi consumada. Nós vamos aprender aqui algumas coisas aqui nessa mensagem, que quem já tem costume de ouvir as nossas mensagens não vai se chocar, mas para algumas pessoas que às vezes entram aí no nosso canal desavisados, então prepare a tua mente e que Deus abra o teu coração para compreender esse tema aqui. Por que a redenção pelo pecado já foi consumada? Porque o preço já foi pago. Olha lá, profecia de Zacarias, o profeta Zacarias, capítulo 3, versículo 9. Preste muita atenção. Diz assim: isso é uma profecia antes de Jesus aparecer, né? Então, antes de Jesus vir à terra, antes de Jesus começar o ministério, o profeta Zacarias já dizia isso aqui pelo Espírito: porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Josué era um sacerdote, tá? Não era Josué o sucessor de Moisés, não. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos exércitos, e tirarei, olha o emprego do verbo de Zacarias para o futuro dele. Eu vou tirar, né? E tirarei o pecado desta num só dia. Desta terra. Que terra? Terra de Israel. Porque era aquela terra de Israel, do contexto, que o povo estava vivendo em pecado por causa da transgressão da lei. Então, essa profecia aqui já apontava para aquilo que Cristo iria fazer. Eu tenho certeza que esta leitura aqui é uma leitura simples, onde a maioria dos teólogos, pregadores, pastores, eles sabem que esta profecia aqui se refere a Jesus de Nazaré. Eles sabem disso. Então, não adianta a gente ficar aqui inventando coisas. Eles sabem disso. Vocês, que talvez vocês estejam me assistindo, e eles aparecem, né? Para criticar, para dizer que nós somos hereges. Vocês sabem que essa profecia aqui apontava para o Senhor, assim como a profecia de Isaías 53, que ele levou sobre si as dores e a enfermidade do seu povo. Vocês sabem que apontava, que falava para Cristo. Então não adianta tentar inventar, fazer uma manobra. Não, é isso aqui mesmo. Agora essa parte final que é interessante: e tirarei o pecado desta terra num só dia. Agora, se a profecia diz que ele ia tirar o pecado da terra em um dia, por que é que a pregação hoje em dia é só dizendo que você tem que deixar o seu pecado, que Deus quer perdoar o teu pecado, mas para Deus perdoar o teu pecado você tem que renunciar o teu pecado? Você tem que pagar o preço para deixar o pecado, porque Jesus quer tirar o teu pecado. Se Jesus quer tirar o teu pecado, então não tem que pagar o preço para tirar o pecado, porque é Ele que quer tirar. O problema, abençoados, é que o povo de Deus não tem sido instruído na palavra para aprender o que é pecado bíblico, o que é pecado de conotação pactual e o que é pecado, obras da carne. Obras da carne sempre existiu e sempre irá existir, porque obras da carne está na carne. Abraão viveu 400 anos antes da lei. Abraão entrou na carne. Ou seja, Abraão praticou obra da carne.
Como assim, irmão? Claro, Deus disse, olha, das tuas entranhas vai nascer o prometido. Ele deixou a mulher, e ele sabia, viu? Ele deixou a mulher e foi se relacionar com a serva. E ele não tinha consciência que ele estava errado? Claro que tinha. Ah, não, mas a mulher consentiu, e daí? Quer dizer que minha esposa chega e diz assim, Elcio, eu deixo tu fazer aquilo ali, aí eu tenho consciência que não é certo, mas a minha esposa me liberou para fazer, aí eu vou fazer porque ela me liberou? Mas a minha mulher deixou, e daí? Hoje em dia a modernidade, eu estou entrando em um assunto aqui, mas eu acho que faz sentido. A modernidade, as coisas estão tão loucas, né? Hoje em dia existe o tal do casamento aberto, relacionamento aberto. O camarada está 20 anos com a esposa, do nada eles conversam e inventam de abrir o relacionamento. Ele pode ter outras, ela pode ter outros, eles podem ter mais de um, e pode ficar todo mundo junto e misturado. Ele pode ter ele, ela pode ter ela. Que bagunça, irmão. Não, irmão, mas a gente entrou em consentimento. Paulo disse, tudo é lícito, nem tudo convém. Que negócio é esse de consentimento? Que negócio é esse de liberalismo? Isso a gente deixa para os filhos das trevas, que não têm conhecimento de Deus. Então eu tenho que entender que o pecado que seria tirado do mundo aqui, e do mundo aqui é Israel, o pecado que estava na terra de Israel, era a transgressão da lei. Uma vez que Cristo cumpriu a lei, ele removeu a lei, o pecado do mundo foi tirado em um dia. Em um dia. E por que o pecado foi tirado? Porque não havendo lei, não há imputação do... O pecado não é levado em consideração não havendo lei. Está uma pista, está uma via, uma estrada, não tem sinalização. Eu passo a 80, a 100, a 120, porque não tem nenhum aviso. Agora, a partir do momento que tem uma lei de trânsito ali, é proibido, aí eu sou responsável se eu vou passar ou não. Porque está ali sinalizado. A lei era isso, a lei apontava, olha, se você fizer, é pecado. Então a lei dava força ao pecado, porque uma vez que eles desobedeciam, a lei logo acusava. Por isso que a lei era um ministério de condenação e morte. Cristo, ele veio resolver essa causa, ele veio cumprir a lei, porque nenhum homem cumpriu a lei, nenhum profeta cumpriu a lei. Eu acho engraçado quando os líderes hoje dizem assim, não, nós temos que cumprir a lei de Deus. Querido, o único que cumpriu a lei que Deus deu a Moisés foi Cristo, mas ninguém. Deixa de ser hipócrita, ninguém cumpre a lei que Deus deu a Moisés, porque só Cristo cumpriu. Ah, e detalhe, Cristo não cumpriu porque ele praticou todas as cerimônias ritualísticas. Cristo não cumpriu a lei porque ele praticou as 613 ordenanças, não. Sabe como Cristo cumpriu a lei? Se colocando como sacrifício. O resumo do cumprimento da lei na pessoa de Cristo foi entregar a sua vida, porque o que era que aconteceu no Antigo Pacto? Por o povo estar em pecado, levava o animal inocente para matar o animal, sacrificar no lugar do pecado. Cristo, como Cordeiro de Deus, ele veio cumprir a lei, como um cordeiro, queria resolver definitivamente, entregando a sua vida na cruz. Ele teve uma vida de temor e santidade, mas ele não andava nas regras legalistas mosaicas. Por isso que muitos diziam assim, você não está cumprindo a lei. Por isso que muitos acusavam Jesus, segundo a lei, esta mulher tem que ser apedrejada, e tinha que ser, pela lei, aquela mulher que foi pega em ato de adultério, tinha que ser apedrejada, porém tinha que ir também com o homem, né? Só levar a mulher, para testar Jesus. Então Jesus ali burlou a lei, porque tinha que ser apedrejada pela lei. Ele não burlou a lei, ele recebeu a culpa daquela mulher, da vida dele. A lei que condena essa mulher a ser apedrejada recai sobre a minha pessoa. A lei que condena aquela jovem que casou já pertencendo a outro homem e disse que era virgem, e pela lei de Moisés ela tinha que ser apedrejada porque ela mentiu para o pretendente,
recai sobre mim. Além que se tivesse dois homens brigando e uma mulher, uma esposa, entrasse no meio para separar e sem querer ela tocasse na parte íntima do homem, do outro que estava tentando ferir o esposo dela, era amputação na hora da mão pela lei. Jesus disse: caia sobre mim. Ou seja, ele assumiu a culpa do seu povo, o ministério de condenação e morte que havia sobre a terra de Israel, recaiu tudo sobre a pessoa de Cristo. Aí hoje tem gente que está na graça e despreza tudo o sofrimento, para que hoje vivêssemos a graça de Deus. Houve um preço que ele pagou pelos judeus, e obviamente o efeito desta obra nos alcançou, e aqui estamos nós. Então não venham para cá hipócrita dizer que tem que cumprir a lei. Porque eu guardo sábado, porque eu dou dízimo, porque eu jejuo, porque eu não mato, e a Bíblia diz para não matar. Não é para você matar independente de lei ou de graça, porque Cristo deu a vida e disse: amai-vos uns aos outros como Ele vos amou. E o amor é o vínculo da perfeição. Logo, quem ama não vai matar, roubar, destruir, porque ele está sobre a lei do amor. E quem ama não faz isso. Paulo disse ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado. Aí tem gente queimando o corpo. Tem gente queimando, se martirizando, se cortando, subindo escada de joelho, pagando preço no monte, levando o carro para o pastor, levando a casa para a igreja, dizendo que vai dar tudo a Deus, que vai sacrificar. Paulo disse ainda que você deu o teu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, acabou. Você pode ter fé de transportar monte, falar a língua de anjo e de homem. Se não tiver amor, nada seria. Sabe por quê? Porque o que você busca fazer, ô religioso, o que você busca fazer, o que você busca alcançar, em um dia foi resolvido. Quando lá na cruz, João 19:30, ele abriu os braços e disse: tetelestai, do grego está consumado. Já está consumado. Vamos lá. E tirarei o pecado desta terra num só dia. João capítulo 1, versículo 29. O livro é de João apóstolo, mas a fala é de João Batista, tá? Para você não confundir aí o João. Não confunda gato com lebre. O livro é de João apóstolo, mas quem fala aqui é João Batista, quem falou. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele. Ele foi para ser batizado ali para cumprir a lei. E João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, observe que a profecia era: em um só dia eu vou tirar o pecado. Quando João viu Jesus, João disse: olha ele aí, ó, chegou. Eis o Cordeiro de Deus que em um só dia vai tirar o pecado. Aí o pastor chega domingo na igreja: vem aqui na frente confessar o seu pecado. Domingo que vem de novo. Domingo que vem não, é de segunda a segunda, né? Domingo a domingo. Vem aqui confessar o seu pecado. O irmão vai. Você já viu aquele irmão que já aceitou Jesus umas 15 vezes? Quem conhece? Já se batizou umas 3, já aceitou Jesus umas 15 vezes. Toda vez que ele aparece na igreja, o pastor disse: vem aqui que Deus vai arrancar seu pecado. Aí João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na antiga aliança, os cordeiros não tiravam o pecado. Ele apaziguava a ira de Deus. O animal inocente anualmente era sacrificado. E aí, ao invés do povo ser punido, a punição caía sobre o cordeiro. Ao invés do povo ser punido, quem ia ser punido era quem? Cristo, pelo povo. Na antiga aliança, na lei de Moisés, o povo pecava, transgredia a lei, o cordeiro inocente, imaculado, pagava o pato, como dizia minha avó.
Quando Jesus veio, o Filho de Deus, inocente, imaculado, o Cordeiro perfeito, iria pagar o preço no lugar do seu povo. É por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a... Aí o pastor chega assim: irmão, você que está andando em pecado, cuidado para você não morrer, porque o salário do pecado é a morte. Irmão, eu preciso ensinar uma coisa e não também tirar o entendimento da outra. Deixa eu ver se eu vou ser bem entendido. Eu preciso ensinar uma coisa e não tirar também o teu entendimento da outra. Se eu digo para você, irmão, Romanos 6:23, está escrito que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Eu preciso entrar no contexto e dizer que na lei havia um preço a ser pago. O preço era preço de morte. Aí Jesus morreu, pagou o preço, e com o seu dom gratuito, graça, ele reconciliou consigo o seu povo. Ok, agora eu ensinei a Bíblia, eu falei dentro do contexto. Saiu a lei, que era o ministério de condenação e morte, e Cristo no sangue estabeleceu a graça gratuitamente para justificar o seu povo. Agora, se eu digo para você, irmão, tudo que você planta haverá consequências, aí você agora vai entender que eu estou falando de coisas da nossa vida. Porque se um jovem, você vai lá e diz a ele assim, tem irmãos aqui que é daqui do bairro, sabe do que eu estou falando. Quantos jovens aqui no bairro, aqui em cima, quantos jovens, eu cheguei assim para o meu antigo pastor e disse assim: pastor, eu sou boxel, né? E às vezes eu estou treinando e os meninos ficam querendo treinar. E aí eu pegava os meninos para dar uns treinos. Só que aí eu não sou bobo, né, irmão? Eu dava uns treinos e aí já falava de Cristo. Falei para ele: pastor, me dê a chave aí do espaço da igreja, que tem uns meninos aí que eu estou querendo falar de Cristo num lugar mais tranquilo, e eu não posso falar na rua porque é um menino, é complicado, é rivalidade, é traficantes. O pastor me deu a chave, e aí a gente tinha que entrar e fechar o espaço, porque eles tinham rixa na rua, e eu pegava gente com droga no bolso, eu ia falar de Cristo e os caras chegavam, jogavam fumando mesmo da boca, jogavam na minha cara assim, ó. Eu falando e eles jogando bafo na minha cara e eu fazendo assim, ó. Aí depois eu baixava a cabeça: o senhor está certo. E aí eu convidava, e aí eu sentava, falava de Cristo e tal. E eu lembro que uma vez estava com uma caixa de fósforo e perdeu um dinheiro. Ele disse: olha, eu estava com um dinheiro ali que eu ia comprar droga, mas eu fui comprar pão para minha mãe e perdi o dinheiro, e eu ia comprar droga. Eu falei: sério? Se converta. Ele: não, mas eu não vou usar mais não. Eu deixei para lá e vim para aqui, eu não vou usar. Aí a gente fez a reunião. No outro dia ele me procurou e disse: irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei: foi o que, irmão? Foi o que, abençoado? Eu voltei no mercado de manhã, quando eu olho, está lá a caixa de fósforo. Quando eu olhei, meus 100 reais estava dentro. Falei: amém, meu irmão. Ele: glória a Deus. Aí eu perguntei: tu não comprou não, que tu disse que ia comprar ontem não? Não, comprei não. E aí os pais chegavam para mim e diziam: ó, está surtindo efeito, continue. Ou seja, a gente mostra que as pessoas terem consciência que todo erro tem suas consequências. Você vai colher aquilo que você planta. Mas eu não posso misturar isso com assuntos bíblicos, porque um assunto bíblico, um pecado bíblico, não tem nada a ver com o erro que cada um comete e naturalmente vai colher. Pecado bíblico é pecado bíblico, eu preciso resolver isso aqui. Agora imagine que eu pego aí um monte de drogado, um monte de pessoas que estão vivendo de qualquer jeito, chega aqui, eu enfio na cabeça dele: você é um miserável, se você não renunciar ao teu pecado, Jesus não te salva. O camarada, ele sai daqui perturbado. Não, a gente vai ensinar.
Jesus tirou o pecado da humanidade, ensinou você a ser santo, ensinou você a ter domínio próprio, e aí as pessoas vão sendo educadas pela palavra, e aí vai decidir se querem viver como filho de Deus ou querem viver como filhos da treva. Aí já é outra história. Então, quando João viu, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Iria tirar. Vamos lá? Hebreus capítulo 9, versículo 26. Então, em um só dia, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A pergunta é: tirou ou não? E o pastor disse que o povo está em pecado, pecado bíblico. Diz assim, ó, Hebreus 9, 26. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora, Ele apareceu. Quando foi que Cristo apareceu? Não, irmão, Cristo apareceu quando você levantou a mão. Mas agora, Ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si. Ele apareceu quando? No fim dos... Aí o pastor diz assim: olha, é fim do tempo, é fim do mundo, as coisas que estão acontecendo na terra, fim do mundo, fim dos tempos, era lá na época de Jesus, porque era fim daquele mundo pactual, fim do tempo para Israel. Eu já falei isso em outra mensagem, mas às vezes a gente tem que repetir. O relógio, a cronologia não era como nós conhecemos, de 1 até 10, era de 10 para zerar. Era lá 1999, 1998, ia descendo. Tanto é que em 586 o primeiro templo foi derrubado. O templo de Salomão foi derrubado. Israel foi levado cativo para a Babilônia. Então o tempo era decrescente, não é isso? Então, quando aquele tempo zerasse, chamava fim dos tempos, fim do mundo, ou fim daquelas gerações, no fim dos séculos. Então, quando você lê um texto bíblico dizendo assim, fim do mundo, Jesus falando em Mateus 24, fim dos tempos, né? Último dia, fim dos séculos. Aí Paulo também disse: olha, Timóteo, nos últimos dias, no fim dos tempos, muitos se apostatarão da fé, dando ouvido aos espíritos enganadores. Aí o pastor pega isso aqui e joga para o futuro. Paulo falou lá no primeiro século, no fim do templo lá, no fim do mundo lá, fim dos tempos, ou dos séculos lá, porque diminuiu, acabou o tempo, zerou o tempo, e aí começou uma nova era, um novo tempo. Então ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Então, mediante o sacrifício de si mesmo, ele aniquilou o pecado.